Bom dia a todos, bem-vindos novamente à reunião científica do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas. Hoje a gente vai ter uma discussão sobre humanização em tempos de pandemia, mas antes de passar para esse tema, gostaria de convidar o professor Wenis Tanuri, que é o professor titular em cirurgia e transplante hepático aqui do Instituto, para fazer um comentário sobre o Dia do Pediatra. Professor Wenis, obrigado. Bom dia a todos. Estamos aqui nessa reunião. Eu estou com inclusive, o professor Magda, com quem eu trabalho aqui no Instituto da Criança, e eu vou só introduzir esta reunião enviando a minha saudação e os meus cumprimentos a todos os pediatras do Instituto de São Paulo e todos que estiverem nos assistindo. É uma saudação pelo Dia do Pediatra. Eu costumo dizer que o pediatra é o último tipo de médico de família que propriamente existe ainda no nosso meio, porque o pediatra atende a criança e acaba atendendo todos os familiares em todos os seus problemas que tem, ele acaba sendo o conselheiro da família. E é propriamente aquilo que a gente diz, o médico de família. Nós temos no Instituto como que nós, cirurgiões, uma das poucas especialidades cirúrgicas que tem propriamente um casamento com a área clínica. Então, nós temos um casamento com os pediatras. Eu tenho um casamento com pediatra na minha vida pessoal, que minha mulher é pediatra, daí do Instituto, mas eu tenho um casamento com os pediatras na vida profissional, o que é obrigatório que exista. O atendimento à criança deve ser feito, o atendimento à criança com problema cirúrgico deve ser feito sempre em conjunto com o pediatra. E a minha saudação a todos os pediatras do Brasil, de todos do nosso meio, pelo Dia do Pediatra, que foi no dia anteontem, na verdade, no dia 27, mas o Dia do Pediatra é, na verdade, então, o dia eu acho que é o Dia do Médico mesmo, propriamente dito, que o pediatra ele tem a sua função muito importante e que é de atender a criança como um todo, ver todos os problemas da criança. Daí a importância de nós lembrarmos esse dia, de nós saudarmos todos os pediatras. Esse nosso casamento diário, às vezes tem, como todo casamento, às vezes tem alguns pequenos probleminhas, mas a gente sempre resolve de uma forma muito tranquila, com diálogo. Todo diálogo com o pediatra, nós resolvemos sempre de uma forma bem amigável e chegamos a um consenso final da patologia da criança. E isso que é importante, ter sempre um diálogo no tratamento das crianças. E daqui, então, vai a minha saudação a todos os pediatras, os meus cumprimentos a todos os pediatras, e essa semana é chamada a Semana do Pediatra. Eu agradeço a oportunidade de ter tido essa fala com todos os senhores e os convido a essa reunião. Não sei se a professora Magda quer falar alguma coisa também. Mas eu queria só agradecer, Wenis, muito obrigada, agradecer todas as homenagens que foram prestadas ao pediatra, a nós pediatras, nessa segunda-feira e nessa semana, e dizer que é realmente, a gente vendo os muitos anos, eu considero que eu fiz uma opção certa. Certo. Muito obrigada, eu não quero me alongar, porque a reunião hoje é bem... Vai ser. Muito obrigada, Wenis, muito obrigada. Um bom dia a todos e tenham uma boa reunião. E eu só quero comunicar a todos um fato muito triste, que nós perdemos essa semana que passou, o Dr. Alois Bianchi, que é uma pessoa, um pediatra ilustre. Ele era a figura do pediatra brasileiro, porque, inclusive, seus pacientes o chamaram de tio Alois. Tal era o carinho que as mães e as crianças tinham por ele. Foi uma perda muito sentida e, certamente, ele está nos vendo lá de cima, num lugar muito bom, que é onde ele merece. E ele via, né, nas nossas reuniões, né, o Wenis, lembra? Religiosamente a todas as reuniões de quarta-feira, apesar de ter tido um problema de saúde nos últimos anos de vida, mas ele via. Então, a minha homenagem a todos os pediatras. E muito obrigado, bom dia a todos. Obrigado.
Professor, obrigado, professora Magda. Então, agora vamos receber, para a reunião de hoje, a Jussara Imerman, que coordena a humanização do ICR. Vamos receber a Aide Cudo, que coordena o serviço de TO, Terapia Ocupacional do ICR, e o Dr. Benito Lourenço, que coordena a unidade de adolescência do nosso instituto. Eles vão discutir o bem-estar da criança e do adolescente em tempos de pandemia. Então, inicialmente, passar a palavra para a Jussara. Muito obrigado por concordar apresentar para a gente, Jussara, o trabalho fantástico de vocês. E aproveitem a reunião, pessoal. Bom dia a todos, eu que agradeço, doutor Elito, pelo convite, agradeço também o apoio da professora Magda, para que pudesse trazer essa temática hoje aqui na reunião. A ideia da minha apresentação é falar um pouquinho para vocês sobre o que é a humanização no Instituto da Criança, como é que a gente se estrutura e o que estamos fazendo agora na época da pandemia. Fazem parte da equipe a Ana Dulce, a Delvana Marques, a Michele e a Rosimeire. Bom, esse aqui é o nosso desenho da cadeia de processos da instituição. As pessoas da sociedade vêm ao nosso hospital para realizar um desses procedimentos, a internação, passa pelo pronto-socorro, atendimento ambulatorial ou serviço de apoio diagnóstico e terapêutico, são os exames. Nesse macro processo, que é o principal, estão as equipes médicas, equipe de enfermagem, fisioterapeutas, e existem várias áreas que fazem parte do processo de apoio, que atuam no cuidado a esse paciente, né, como gestão de pessoas, a nutrição, a qualidade. E no Instituto da Criança e do Adolescente, a humanização faz parte desse processo. É uma das áreas que é ligada à diretoria executiva, que nos dá total apoio de atuação e valoriza, de fato, a atuação da humanização dentro da instituição. Bom, nós seguimos as diretrizes da Política Nacional de Humanização, que ela preza pela gestão compartilhada e pela cogestão, que é todos participando e entendendo o processo de adoecimento e fazendo parte da tomada de decisão, a clínica ampliada, que envolve toda a equipe multiprofissional, a classificação de risco nos serviços de urgência, que é algo, né, que existe há bastante tempo aqui na instituição, a visita aberta e o direito acompanhante, que também é muito importante, ainda mais na saúde da criança, que a família está sempre presente, a ambiência que diz respeito não só à estrutura física, mas também à segurança que é dado a esse paciente, a essa família, enquanto ele estiver na instituição, o trabalho e as redes de trabalho em redes de saúde, que diz bastante da referência e da contra-referência. Nós, enquanto uma instituição de alta complexidade, que recebemos pacientes, né, do Brasil e até fora do Brasil, pela característica dos cuidados, né, que são especializados, né, temos que ter sempre em vista a importância desse ponto de referência e contra-referência. As redes de produção de saúde, né, nós somos uma instituição também de referência no ensino, na pesquisa, e o grupo de trabalho de humanização, que visa ter pessoas das mais diversas áreas fazendo parte das decisões tomadas dentro da humanização. Afinal de contas, né, os olhares que são diferenciados podem se somar bastante, né, em cada área de atuação dentro da nossa instituição. E o que a gente faz? A gestão do voluntariado, a captação de recursos, o planejamento e a gestão dos programas e ações de caráter humanizador, e aí eu vou destacar a humanização à vista, a avaliação de cultura de humanização e a pesquisa de satisfação. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre cada um desses pontos. O voluntariado, né, existe na nossa instituição há mais de 20 anos. Os grupos, eles têm diferentes metas de atuação. Em 2017, nós tínhamos 15 grupos aqui dentro, né? Eu vou falar a respeito de alguns, de uma maneira pontual, mas depois eu vou mostrar um videozinho bem curtinho que fala especificamente do trabalho realizado por essas pessoas, né? Nós temos adolescentes que vêm ensinar inglês no eCare, temos a Mala de Arte da menina Alessandra, que é um projeto que desenvolve atividades artísticas, a Ação Solidária, que é coordenada pela dona Darcy, né, um ícone aqui dentro da instituição, que ajuda no acolhimento, na captação de recursos, principalmente no Itaci, alongamento,
o ARCA, que são pessoas que vêm desenvolver o reiki, a prática da respiração consciente com os pacientes, os acompanhantes, a AVOC, que está em todos os prédios praticamente do Hospital das Clínicas, o Beleza no Hospital, cão terapeuta, e aí fomos aumentando, né? Hoje nós somos 23 grupos que atuam na melhoria da permanência do paciente, né, da criança, do adolescente, do recém-nascido, do acompanhante durante o período de internação, de tratamento aqui dentro da instituição. Temos grupos religiosos, tá, né, o grupo religioso principal é o CARI, pessoas que vêm desenvolver atividades educacionais, o Clarear, a classe hospitalar, que está ligada à Secretaria de Educação, o Comitê Juvenil, que são pessoas, que são adolescentes, né, jovens, que realizam atividades de recreação, Conselho Familiar, que tem foco exclusivo no acompanhante, o CRIARTE, o Doação, os Doutores da Alegria, que são os nossos besterologistas, super parceiros, o Encanta, o Projeto Ana Luísa, que cuida das mães, né, cuida da beleza, da autoestima das mães, o Saracura, que canta em todos os locais do hospital, inclusive nas UTIs, o Vive e Deixe Viver, que são os nossos contadores de história. E também desenvolvemos ações específicas para os colaboradores do hospital, né? Aurículo, Comitê de Eventos, o Grêmio, o ICR Idiomas, né? O Medida Certa, que é em parceria com a nutrição, o Pilates, os semeadores de livros, a yoga. Enfim, são muitas ações que mostram o quão é positivo o impacto do trabalho realizado pelos voluntários na qualidade de vida dos nossos usuários aqui da instituição. E, além disso, né, além de doarem o seu tempo, eles atuam bastante na captação de recursos para o hospital. E, durante a pandemia, as atividades presenciais, elas foram suspensas. Então, o trabalho teve de ser readaptado, repensado. Para isso, nós utilizamos e temos utilizado as redes sociais e os canais de comunicação, né, nossa página do Instagram, os sites, as mídias, para realizar esse encontro virtual, que é o que é possível. Né, buscamos novas parcerias, né, por exemplo, o Clube Digital de Leitura do Toca Livros, que disponibilizou mais de 2.000 títulos de audiobooks para nossa instituição, e fortalecemos o apoio em relação às doações para as famílias dentro da instituição. Máscaras, kits de recreação, produtos de higiene, roupas, tudo isso tem muito apoio da sociedade. Então, a captação de recursos é algo que buscamos sempre para melhorar a permanência das pessoas no nosso hospital. Esse aqui é um acompanhamento que realizamos mensalmente, aí é o compilado anual dos anos de 2017 até agora, o primeiro semestre de 2020, que mostra, né, que nesse ano nós já atingimos a meta e tudo indica que vai ser um ano em que vamos conseguir superar o montante arrecadado em 2019, né? Isso graças ao apoio dos voluntários, da sociedade, das pessoas que divulgam as ações que acontecem aqui na instituição. Essa parceria, então, proporciona a melhoria das condições, né, de equipamentos, de mobiliário, né? A gente conseguiu berços, poltronas, macas, né, com essas pessoas que, ao saber das ações que são realizadas aqui na instituição, né, a nossa instituição é uma instituição de referência no cuidado, então é algo que ultrapassa, né, que as pessoas sabem, e saber também sobre essas outras ações que existem aqui só fortalece a nossa marca. Em 2019, nós realizamos mais de 250 ações, tanto para o público interno quanto para o público externo, que variam em vários, diferem em vários âmbitos, práticas de bem-estar e qualidade de vida, práticas de cuidado, arte e cultura, ações educativas de educação permanente, ambiência,
práticas inclusivas de gestão, de acolhimento e outras, que são realizadas não só pela assessoria de humanização, mas por todas as áreas da instituição, que se dispõem a ter essa prática, né, a fazer diferente. E um dos nossos objetivos é a humanização à vista, mostrar cada vez mais o que fazemos e como fazemos, tanto internamente quanto externamente. Nós tivemos o apoio do PROASA, que elaborou um projeto de ação de melhoria para as divulgações de humanização. Nós fazemos parte do objetivo estratégico da instituição, que é da gestão à vista, e conseguimos ampliar as redes sociais que expõem essas ações. Hoje a assessoria de comunicação tem o Instagram, né, que é um meio muito utilizado entre as pessoas, os jovens, enfim, todas as pessoas, né, utilizam bastante essa mídia social, e temos mesmo como objetivo expandir cada vez mais essa vitrine de projetos. E para entender se o que a gente está fazendo é de fato importante para o nosso usuário, para o nosso paciente, nós realizamos no ano passado uma avaliação de cultura de humanização. Foi uma metodologia elaborada pelo Núcleo Técnico de Humanização aqui do HC, né, nós aplicamos os questionários para uma grande parte, uma parte representativa de pacientes, acompanhantes e colaboradores, para entender quais são os nossos pontos positivos e os pontos passíveis de melhoria. Tivemos resultados bem interessantes, né, do que é que podemos mudar, como podemos mudar, qual que é o entendimento dessas pessoas sobre a humanização. E agora, em época de pandemia, né, muitas ações elas tiveram que ser readaptadas, e nós vamos fazer essa pesquisa novamente para apontar, né, os nossos projetos, as nossas ações para as necessidades que os nossos usuários identificam como prioritárias. Além disso, a humanização também coordena a pesquisa de satisfação da instituição, é uma parceria com a comunicação, a ouvidoria, o serviço de acesso e regulação, nós fazemos o acompanhamento dos planos de ação no MV, a pesquisa realizada tanto online quanto impressa, e o nosso índice de satisfação geral em referente ao hospital em 2020, ele é superior à nossa meta, que é de 97% de satisfeitos. Hoje a gente tem 97,6% de usuários que dizem estar satisfeitos com a nossa instituição. E os nossos próximos passos, né? Pretendemos criar um folder para divulgação dos projetos, então, um instrumento que seja compacto e que seja entregue logo na admissão do paciente internado, que tenha todas essas informações de como acessar, o que acessar, quais são os grupos que fazem esse atendimento remoto. Nós queremos ampliar os canais de comunicação e criar um WhatsApp da humanização para que esse contato seja mais direto, próximo, e que nós possamos identificar o interesse e o perfil do paciente, do acompanhante, de uma maneira mais fácil, que vá além das mensagens de texto, dos e-mails. E pretendemos realizar visitas às enfermarias, tanto para divulgar as iniciativas realizadas pela humanização, quanto para aplicar a pesquisa de cultura de humanização. Fica a nossa enorme gratidão a todos que fazem do nosso hospital um lugar melhor. É um compromisso da direção da instituição e dos nossos colaboradores, né, todos que fazem parte do Instituto da Criança e do Adolescente do Hospital das Clínicas, tem essa missão no seu cerne, então é algo que buscamos e, de fato, fazemos. Bom, está aqui os contatos de e-mail, telefone da humanização, e também o site da instituição, que tem mais informações para as pessoas que se interessarem em ser voluntárias, em fazer doações, em dar sugestões a respeito das iniciativas, enfim, estamos aí à disposição. Muito obrigada. Jussara, muito obrigado pela sua apresentação, foi muito legal, muito esclarecedora, e é bem legal ver essas ações que a gente encontra pelos corredores aqui, pelas enfermarias, ver todas elas agrupadas sob a supervisão de uma equipe tão legal como a de vocês. Vou convidar a AIB, que coordena o serviço de terapia ocupacional do Instituto,
para contar para a gente um pouco sobre a ação do grupo dela nessa fase de pandemia. Lembrando que quem quiser fazer pergunta pode escrevendo pelo chat, no final eu faço a leitura para os palestrantes, ou no final a gente faz uma rodada de abertura de microfone. Peço de novo para que desligue os microfones e as câmeras quem esteja assistindo para não sobrecarregar a gravação. Obrigado, Aide, obrigado, pessoal. Bom dia a todos, obrigado, doutor Alberto, parabéns, Jussara, pela apresentação, e acho que dando continuidade ao tema de hoje, que é o bem-estar da criança, acho que a tela não... que é o bem-estar da criança e do adolescente em tempos da pandemia, numa perspectiva da humanização e da nossa interdisciplinaridade. Nós vamos apresentar agora algumas ações realizadas pelo Serviço de Terapia Ocupacional aqui no Instituto da Criança, sobre esse momento que a gente está vivendo da pandemia, principalmente com as crianças aqui do hospital. Tá? Antes de falar das nossas ações, eu acho que existe muitas pessoas que são, uma reunião clínica agora é virtual, ela é aberta, então pode ser que tenha muitas pessoas de fora que não conhecem, então eu vou falar de que lugar nós vamos estar abordando, que nós são pacientes, crianças, recém-nascidos, crianças e adolescentes hospitalizados sem Covid. Por quê? Porque as crianças que apresentam a sorologia, o teste positivo, eles são imediatamente encaminhados para o Instituto Central, lá para o CHC, na enfermaria que foi montada lá no CHC e na UAC das crianças, para o atendimento de criança com Covid. E as crianças do ambulatório, a gente não teve essa abordagem, porque os nossos atendimentos foram suspensos até por uma orientação do Ministério da Saúde. Tá bom? Então, nós vamos trabalhar, basicamente, com a criança, aqui no Instituto da Criança, hospitalizada sem Covid. E, nesse sentido, a gente vai falar dessas ações, falando um pouco de qual é o nosso trabalho. Tá? Que a gente vai trabalhar o impacto do adoecimento e da hospitalização no cotidiano dessa criança com doença crônica de alta complexidade e também esse impacto no desenvolvimento neuropsicomotor desses bebês. Tá? O impacto principalmente nas atividades de vida diária, que engloba alimentação, higiene, locomoção, comunicação, o impacto que a hospitalização, o impacto que a doença crônica acarreta na escola, na escolarização, também no lazer, e como se trata de criança, o lazer a gente sempre vai abordar o aspecto do brincar, enquanto um fator muito importante para o desenvolvimento da criança. Sem esquecer, principalmente, das relações com os amigos, com a família, com os colegas. Então, qual é o impacto de uma doença crônica, qual o impacto de uma hospitalização nessas áreas que a gente colocou agora. Nesse sentido, a gente vai também poder auxiliar a criança na compreensão desse processo de adoecimento, hospitalização e tratamento, principalmente dando um novo significado para a sua rotina, para a sua vida ocupacional, para o seu cotidiano. A gente acredita que, para essa abordagem, é importante a gente fazer essa abordagem a partir da percepção dos próprios pacientes. Eu falo assim que é o olhar da criança e não sobre a criança, onde essa criança ela pode ser ouvida, ela pode ser reconhecida e respeitada, enquanto um ser que compreende tudo isso, o tratamento, a doença, a patologia, compreende o mundo de uma forma diferente que nós adultos. Eu falo também que a criança ela deve principalmente ser a protagonista de sua doença, de sua dor e de sua história, porque é ela que vive todos esses momentos difíceis. Tá? E eis que chega a pandemia desde o início do ano, né? Então, a gente se vê, não só a criança, mas nós adultos também, nós nos vemos frente a um desconhecidos. Então, é a quarentena, a máscara, esse vírus que a gente não sabe muito qual é o caminho que vai seguir. A gente teve mudanças de hábitos, mudanças de comportamento das relações, as crianças não podiam mais sair de casa, as crianças não podiam mais ir à escola, a gente não podia mais abraçar
os nossos cumprimentos não eram mais aperto de mão, não eram mais essa relação que o brasileiro tem, ela acaba sendo tendo que ser mudado, né? Existe o distanciamento social, o isolamento, e fora isso, as mídias e as comunicações, as mídias sociais, as comunicações, elas nos vinham com muitas informações, tudo isso gerando medo e muita incerteza. E aqui no hospital também houve esse impacto, tá? Principalmente na alteração de fluxos durante a hospitalização. Tudo isso para evitar, claro, as aglomerações, onde houve uma restrição de visitas. Se antes a criança hospitalizada ela podia receber seus amigos, seus familiares nas visitas aqui do hospital, elas acabaram ficando restritas. A troca de acompanhante também foram limitadas somente a um acompanhante, sem essa troca. E a brinquedoteca é um lugar onde a criança dentro do hospital, ela se sente um pouco menos estressada, porque a brinquedoteca é um espaço da criança onde ela pode colocar todo o potencial dela enquanto indivíduo, enquanto criança, no brincar, nas atividades. Ela também teve uma alteração de fluxo, onde houve uma disposição de mobiliário em que foi mudado, as atividades grupais que eram realizadas passaram a ser agora as individuais, houve uma intensificação da higienização das mãos, dos materiais, enfim, houve toda uma alteração na rotina do próprio hospital durante a pandemia, onde a criança estava hospitalizada. Enfim, a gente sabe que nós tínhamos mais dúvidas do que respostas. E falar sobre isso, a gente acredita que o melhor remédio falar sobre isso era o melhor remédio para a gente cuidar disso, que é dessa incerteza, desses medos, dessas angústias e ansiedades. Então, o serviço de terapia ocupacional, a gente elaborou alguns materiais, nós produzimos materiais para auxiliar o enfrentamento da criança e do adolescente nesse momento da pandemia, aqui dentro do hospital, dando um novo significado do cotidiano. Tá? Foram 2 manuais que a gente aplicou para a criança durante a hospitalização, um voltado para a criança menor, o outro para adolescente, 2 manuais pós-altas, porque nós falamos assim, o hospital não é lugar de criança, o hospital é lugar de passagem, porque a vida da criança deve ser lá fora. Então, foram manuais elaborados para orientar a criança como é que vai ser a vida dessa criança lá fora com essa pandemia. Nós também tivemos a cápsula do tempo, depois eu vou apresentar melhor, kits de atividades, principalmente objetivando a estimulação do desenvolvimento neuropsicomotor e as necessidades individuais das crianças. Nós temos um jornal mural, uma edição extra sobre a pandemia. Tivemos um concurso de mascote do combate ao coronavírus feito pelas crianças hospitalizadas. Tivemos uma orientação de boas condutas para os acompanhantes, porque trabalhar em pediatria, vocês sabem, a gente não trabalha só com a criança, mas a gente tem que trabalhar também com os seus acompanhantes, e também, no final, também os desenhos e frases motivacionais para nós, profissionais que trabalhamos aqui na linha de frente. Aqui vou ilustrar algum desses materiais que a gente produziu. Aqui é um manual da internação para as crianças menores, que é o Show Coronavírus. Então, a gente vai orientar a crianças a forma de transmissão, os sintomas, as prevenções, como se previne contra esse vírus, tudo isso de uma forma lúdica e bem alegre, porque foi proposital esse manual não ser colorido, porque a intenção é que esse manual servisse também para a criança ilustrar. E sempre, todos os manuais que a gente produz, existe uma folha em branco para ela colocar seus sentimentos, suas expressões, suas dúvidas. Todos esses manuais, eles passaram pelo aval da nossa CCIH e contamos com a colaboração da nossa assessoria de comunicação aqui. Então, esse é um manual para as crianças menores, e no mesmo conteúdo, um manual para as crianças e para adolescentes, no formato de tirinhas, de gibi, também com o mesmo conteúdo, e também com uma folha em branco para ele colocar o que ele ia fazer, quais são os sentimentos em relação a esse momento que eles estavam vivendo. Outros 2 manuais foram manuais pós-alta,
onde a gente priorizou a rotina da quarentena, aqui o Manual para Criança e Adolescente, em que a gente falava da importância de manutenção de uma rotina, que vocês podem ver um quadro de rotina, segunda, terça, quarta e quinta, a semana, manhã, tarde e noite, e aí eles poderiam organizar a sua rotina durante o período, que seriam todo o período que estariam em casa. Aqui do lado, a gente tem uma rotina de organização de afazeres domésticos, o que eu poderia fazer em casa, dividido também tudo por faixa etária, desde arrumar a cama, ajudar a mãe nos afazeres domésticos, quando é que eu poderia assistir televisão, então toda uma orientação em relação à rotina da criança durante essa pandemia. A gente também tem uma orientação, na verdade, é um manual, que no manual a gente coloca o relaxamento, nesse momento, que é o Mindfulness para as crianças. Aqui tem como fazer máscara, porque esse manual foi feito logo no início, então todo mundo estava atrás de máscara, então a gente fez um passo a passo de como confeccionar máscaras para esse isolamento, e aqui as orientações de higienização e lavagem de mãos. Esse é o manual para as crianças e adolescentes, e esse é o manual para o cuidador, contendo também uma tabela de horário de rotina em casa, mas aí a gente acrescentou importância do alongamento, importância da automassagem também para o cuidador, porque a gente sabe que o estresse do cuidador também ele deve ser muito bem pontuado. Aqui foi o nosso concurso do mascote, nós fizemos um concurso com as crianças hospitalizadas de, literalmente, vivenciar o processo de enfrentamento. É um mascote que vai enfrentar o vírus, o coronavírus. Então, a gente também contou com a colaboração da assessoria de comunicação, seguindo as normas da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, a gente não teve nada presencial, a gente teve uma votação, que foi uma votação virtual, pelo Instagram do ICR, com a participação dos profissionais, dos familiares e até da própria criança. Então, a gente via que tinha boca de urna na enfermaria para pedir para votar em determinados desenhos. Segundo a Marchione, nossa assessoria de comunicação, esse post do concurso, houveram 1.546 comentários, eu acho que foi o post mais comentado aqui, desde que a gente tem o Instagram do ICR. Aqui foi a vencedora, uma criança lá do quarto andar, e o prêmio para essa criança foi o próprio desenho em 3D, então nós contratamos bonecos, e o boneco campeão tornou-se um boneco de verdade, e a criança levou o próprio boneco, o super combatente, o mascote campeão do nosso concurso contra a pandemia. Aqui é uma coisa muito interessante que nós fizemos, aí cabe principalmente para os adolescentes, que é a cápsula do tempo. O que esse momento da pandemia que eu estou vivendo, e a gente sabe que isso vai passar, e como será daqui a um tempo. Então, a ideia é que a criança, nesse momento, o adolescente, pudesse falar o que eles estavam vivenciando nesse momento de pandemia, do isolamento, das restrições, como ele se sentia, e a ideia é que, depois de tudo isso, ele pudesse retomar e pudesse fazer uma reflexão desse momento da pandemia também. Todos esses materiais a gente teve, foram adaptados por materiais já produzidos, tanto nacional como internacionalmente, e a gente obteve autorização para fazer a reprodução aqui no Instituto da Criança. Tá? A equipe do quarto andar, na enfermaria de especialidade, também elaborou um material, conjuntamente com a CCH e com a equipe de enfermagem da TO, que foram as orientações de boa conduta para o acompanhante durante todo o processo de internação. Então, como essas mães e esses acompanhantes puderam se apropriar desse momento de isolamento, de não poder conversar uma com a outra, como é que seria a alimentação. Então, foi um manual de boas práticas durante o período de internação para o acompanhante.
Um outro projeto, um outro material que nós produzimos durante a pandemia foi o Jornal Mural Mirim. O Jornal Mural Mirim é um jornal que já existe já há alguns anos, que é um canal de comunicação e expressão da criança durante a hospitalização. Então, ela coloca a sua experiência, existem colunas fixas, que é entrevistando profissional, gente que faz, medo do quê, depoimentos, dica de site, dica de livro, tudo feito pelas crianças. E nesse momento a gente sentiu necessidade que a própria criança fizesse um jornal mural, uma edição extra, falando sobre a pandemia. E aí a gente teve um depoimento de uma criança de 17 anos, adolescente, da enfermaria de terapia renal substitutiva, que falou assim: eu acho que esperaram o corona chegar para começar a se cuidar. Muita gente esperou chegar a essa situação para dar importância para muitas coisas que elas não valorizavam antes. Quer dizer, então, qual é o envolvimento? Assim, o que essas crianças, o que as nossas crianças estavam pensando sobre esse processo da pandemia e do isolamento social, todas essas certezas e dúvidas. Aqui é a cara do Jornal Mural, que é afixado em diversos pontos aqui do hospital, tá? Ele tem e foram abordados alguns itens, né? Coronavírus, o que é isso, de onde ele veio, quais são os sintomas, como combater, que aí foi a lavagem de mãos, o álcool gel, a brinquedoteca ela sofreu alterações de rotina, então a gente também colocou. E aí, na entrevista do profissional, é claro que a entrevistada foi a nossa enfermeira Vivian, da CCH, que respondeu a entrevistas que as crianças fizeram, tá? Aí a gente também colocou outras colunas, como colocar a máscara, e depoimentos das crianças. Então, esse foi o jornal extra, jornal edição especial do nosso jornal Mural Mirim, falando sobre a pandemia. Lá no Itaci, na enfermaria de oncomatologia, no TMO e na UTI do Itaci, por conta até da própria característica da criança, houve uma recomendação que as crianças não pudessem, elas ficavam isoladas no quarto, e o mínimo possível de circulação de profissionais dentro do quarto. Então, a gente não podia entrar no quarto, mas a gente também sanou essa impossibilidade através da elaboração de kits individualizados e significativos. Então, a gente sabia quem estava lá, qual a idade da criança, do que ela gostava, e nós elaboramos kits semanais para o desenvolvimento das atividades, visando principalmente a manutenção do desenvolvimento neuropsicomotor dessas crianças, desses bebês, no caso, e para os adolescentes, para as crianças, dando um sentido e significado nesse momento de pandemia, de isolamento. Então, aqui são algumas fotos dos kits, das atividades, e aqui as fotos do kits que foram desenvolvidos e distribuídos para as crianças lá no Itaci. Toda essa produção, a gente sempre tem assim, uma parceria e a colaboração, aqui no caso, com a Humanização, que contribuiu com os materiais, e com a Fundação Criança, que ajudou na confecção desses kits. Bom? Enfim, até julho de até 15 de julho agora desse mês, então foram final de março, abril, maio, junho e julho, nós tivemos num total de 598 produtos que a gente disponibilizou para as nossas crianças que estão aqui hospitalizadas, tá bom? E, para finalizar, eu achei esse texto que tinha muito a ver com todo o trabalho que a gente faz, que é o diálogo de uma criança com a sua avó. Eu peguei esse texto da Helena Barnabé, de um texto sobre a cultura dos povos indígenas. Tá? A criança pergunta: avó, como posso passar essa quarentena? Ela responde, avó: minha filha, a quarentena é um período especial, misterioso e sagrado. Nos meus dias, os recém-nascidos só podiam sair da casa pela primeira vez após o 40º dia de vida. É um período de espera e preparação para uma nova vida. É o período que produz uma grande mudança. A criança pergunta: e como podemos preparar essa mudança? A avó responde:
com ações simples, genuínas e amorosas. Dedica-te a desembaraçar até teus queridos novelos. Paciência tentará encontrar o fim do novelo, o ponto de partida exato do fio. Já com essas ações simples, mas poderosas, criará ordem fora e dentro de ti. Desfazendo os nós físicos com as tuas mãos, vai te permitir começar a tocar todos os teus nós internos. Em muitos rituais funerários, os povos antigos, acredita-se que o falecido deixa o corpo inteiramente no 40º dia após a sua morte. Nesses 40 dias, minha filha, elimina a roupa que já não usas há muito tempo. Abre as janelas da tua casa para deixar sair o ar viciado, cultiva novos pensamentos, abandona o antigo, dedica-te a criar novos hábitos, novos costumes, novas tradições. A criança pergunta, avó, temo que após esse isolamento nada mude. O homem esquece rapidamente. Aí ela responde, como os outros reagirão a essa quarentena, não é da tua conta. Assume os compromissos de mudar. E não te esqueças, certifica de que esta tempestade te abane, tanto que revolucione completamente a tua vida. Então, esse é um texto que eu acho que muito, essa questão da pandemia, ela mexe muito com a gente, muito no interior, e vai haver mudanças, e essas mudanças a gente só vai saber, acho que depois que passar, e eu tenho certeza que isso vai passar. E para finalizar agora mesmo, como eu queria agradecer toda a participação, a parceria na nossa CCH, a parceria com a Humanização e com a assessoria de comunicação. E como essa apresentação foi de produtos, de coisas que nós fizemos durante a internação, eu fui somente a porta-voz desse trabalho, e todo o crédito desse trabalho vai ficar com por terapeutas ocupacionais da instituição, que a Luana, a Mariana, a Priscila e a Renata, as nossas residentes, a Dani, a Lisa, a Thaís, a Bruna, a Giovana e a Milena, e também as recreacionistas, a Sandrinha e a Thaís. Então, todos os nossos agradecimentos a essas pessoas que ficaram 12 horas aqui trabalhando na confecção dos kits, tiveram suas férias canceladas, enfim, foram todo um trabalho e elas merecem todos os nossos aplausos. Muito obrigada. Muito obrigado, Aide, pelo material que você trouxe, muito bacana. Agora a gente convida o Dr. Benito, que coordena a unidade de adolescência aqui do Instituto, para mostrar o que o grupo dele tem feito nessa fase de pandemia, no que diz respeito à humanização. Obrigado, Benito. Só vou colocar de novo aqui no nosso chat o link para o nosso canal do YouTube, para quem ainda não segue, poder dar uma olhadinha lá, clica no botão seguir e quiser ativar as notificações, aí você recebe um avisinho quando eu colocar essa aula e as próximas aulas lá no canal. Obrigado, Benito. Então vamos lá, bom dia para todo mundo. Deixa eu começar dizendo uma coisa para a doutora Magda. Magda me colocou numa enrascada, ela indicou meu nome para a Jussara, e a Jussara pediu para eu falar de bem-estar em tempos de pandemia. Lá vai eu escrever, fazer uma aula, porque de vez em quando vocês sabem, né, todo mundo dá aula aqui no Instituto, você busca alguma coisa no seu pendrive, alguma coisa que você já tem, mas o período já é novo, o período já é diferente, então vai lá eu no PubMed digitar adolescência, bem-estar e isolamento social, não aparece nada. Ah, não, vou trocar a palavra, isolamento, vou trocar por bem-estar, adolescência e quarentena, não aparece nada. Aí eu digito bem-estar, aí eu apelei, adolescência, bem-estar e Covid, aí também não aparece nada. Aí minha mulher que faz inglês fala que eu não estou usando o termo correto do bem-estar, é melhor escrever welfare. Então eu escrevi welfare, adolescente, isolamento, não aparece nada. Escrevo com quarentena, não aparece nada de bem-estar, nada. Tudo isso que a Jussara falou, tudo isso que Dê falou, a gente, infelizmente, não vê isso, de alguma maneira, estudado.
né? Parece, e eu estava conversando ontem com a Liginha, com a nossa assistente também da adolescência, não sei se ela está assistindo a gente, e a Liginha falava assim, poxa, Benito, parece que a gente tem que olhar as coisas ruins para perceber as coisas boas. Parece que a gente tem um monte de trabalho mostrando todo o sofrimento psíquico, trabalho sobre aumento de ansiedade, aumento de depressão, aumento de uso de droga, aumento de violência, e a gente mal reconhece trabalhos que tentam apontar para a gente como esses meninos e essas meninas estão, e os que estão bem, né? A gente parece que esquece de olhar essas coisas. Quando a gente pensa em nós mesmos adultos, nós estamos, ali já até disse que já está aí, depois ela comenta alguma coisa nesse sentido. Eu fico pensando, poxa, mas dá para tirar um caldo disso tudo que a gente está vivendo? Quantos de nós ou passamos por isso, ou estamos vendo pessoas que estão nesse período adquirindo novas estratégias de autorrealização, né, de redescobrindo hobbies, atividades, né? O próprio Alberto tirou lá os instrumentos musicais que estavam empoeirados e nunca tem tocado tanto, né? E tanto nos presenteou aí no Dia do Pediatra com uma apresentação totalmente virtual, totalmente à distância, né? Quantas pessoas vocês conhecem ou vocês mesmos estão tendo essa oportunidade ímpar, que talvez nunca mais vai acontecer, de estar mais junto com o filho, e todo mundo fala, nossa, como eu queria estar mais perto do meu filho, como eu queria acompanhar melhor todas as suas características e conhecer melhor todas as suas emoções, né? Quantos de nós estamos passando por uma visualização criativa do futuro, de repente parando para pensar, poxa, o que está acontecendo? O que eu fiz na minha vida até agora? Né? Poxa, agora eu não posso visitar o avô, mas eu estava visitando meu pai, eu estava visitando minha mãe. Então, veja, você poderia entender tudo isso que está acontecendo estou falando de adulto ainda. Não estou falando de pediatria, nem estou falando de biatria, nem estou falando ainda dos nossos adolescentes. Eu estou dizendo que dá para a gente olhar sob uma perspectiva mais positiva, ou poderíamos olhar sob essa perspectiva positiva tudo o que está acontecendo. E aí, estudar isso de maneira positiva significa ou eu estudo, pesquiso experiências positivas, ou eu estudo e pesquiso traços individuais positivos dessa meninada, ou eu estudo e pesquiso instituições positivas. De alguma maneira, o que Jussara e demonstraram antes de mim aqui foram ações de instituições positivas, que conseguem fazer aquela frasezinha batida, né, do limão à limonada. As pessoas têm me pedido alguma coisa sobre referência. Você sabe que tem muita coisa sendo escrita sobre saúde mental, sobre o impacto de quarentena na cabeça das pessoas. Eu gosto muito desse texto da Samantha Brooks. É um texto muito fácil de ler, talvez o que eu achei melhor escrito, que fala um pouquinho. Ela não só estuda a pandemia atual, mas ela estuda algumas outras pandemias anteriores. Qual é o aprendizado que a gente tira disso para a nossa convivência? Eu só tenho um pé atrás em relação a essa publicação, como outras que existem na literatura, que é o tal do Rapid Review. Eu estou muito preocupado com essas publicações do Rapid. O Rapid tem chamado um pouco a atenção, e os senhores sabem disso, como nós já tivemos alguns problemas com essas publicações realizadas, essas revisões realizadas de forma muito rápida. A gente sabe que essas revisões rápidas podem fazer a gente passar despercebido, né, desavisado sobre alguns assuntos, sobre alguns temas importantes. Talvez o mais importante seja sob a ótica da medicalização, sob a ótica da patologização, aquilo que eu comecei dizendo no começo da minha apresentação, que é, será que a gente só consegue ver problema? Será que eu posso nomear a raiva, o medo, a vontade de chorar, o sintoma depressivo como problema? Ou é realmente a reação mais normal que qualquer ser humano pode ter diante desse momento que a gente está vivendo? Né? E a gente tem uma literatura que só nos mede, nos quantifica a questão dos problemas relacionados à quarentena. Outro problema do Rapid Review, inclusive, é apontar que tem gente que não está sentindo nada, que tem gente que está passando da maneira mais tranquila
por esse momento. Eu vou dividir com você uma experiência pessoal, uma experiência que aconteceu comigo há algumas semanas, e eu acabei me envolvendo muito nisso, porque eu gostei dessa ideia. Uma diretora de uma escola bambambam aqui de São Paulo me liga desesperada, dizendo o seguinte: olha, Benito, eu preciso de um favor teu, queria que você conversasse com os meus alunos do terceiro colegial, do terceiro ano do ensino médio, porque eles estão tendo atividades, estão fazendo as aulas à distância, mas eu tenho percebido, uma vez uma aluna falou para mim que está perdendo o ano. Você sabe que o terceiro ano é um ano muito especial, né? Se você lembrar, você no terceiro ano do ensino médio, você era o bambambam da escola, a festa junina era para você, o carnaval era para você, a camiseta era confeccionada pelo terceiro ano, a arrecadação de dinheiro era para a formatura do terceiro ano, né? Os meninos todos namoravam todas as meninas da escola porque ele era do terceiro ano, né? É muito legal fazer o terceiro ano do ensino médio. E a diretora me ligou dizendo o seguinte: olha, vai conversar com eles que eles estão meio deprimidinhos, eles estão meio chateadinhos, porque não estão vivendo essa glória de ser do terceiro ano do ensino médio. E vai passar, daqui a pouco eles fazem o Enem, fazem o vestibular, e isso tudo acaba. E eu entrei com esses meninos, depois fiz algumas outras atividades, porque eu gostei desse tipo de conversa, entrei lá virtualmente, obviamente, e pedi, depois da minha apresentação, que os adolescentes abrissem as janelinhas, as cabecinhas flutuantes começassem a falar, e aí, muitos, claro, alguns falaram: olha, Benito, tô chateado, de vez em quando eu acordo, me dá um faniquito, tenho vontade de sair correndo, tenho vontade de ir para a escola, tenho vontade de encontrar pessoas, mas muitos viravam para mim e falavam assim, eu perguntava: e aí, como é que você tá? Ele respondia assim, ó: normal. Vocês sabem, quem atende adolescente sabe que vocês encontram essa resposta de vez em quando. Como é que você está? Normal. Então, eu vou me permitir, daqui para frente, nesse finalzinho da minha apresentação, estou caminhando para a metade final, te apresentar um pouquinho o que eu tenho conversado com os adolescentes e o que nós temos conversado com os nossos adolescentes aqui no Instituto, que estão gradativamente retomando, embora nós até por uma questão de um trabalho que está acontecendo na unidade, capitaneado aí pelo professor Clóvis, a gente acabou entrando em contato com vários adolescentes da nossa unidade, e eu me permito agora conversar com vocês como eu converso com os adolescentes, como nós temos conversado com esses meninos e essas meninas sobre tudo isso que está acontecendo. A primeira ideia que eu queria compartilhar com vocês é ser um pouquinho mais honesto na conversa que nós temos com eles. Por exemplo, é muito comum você ouvir aí vários pensadores dizendo: olha, no atual estágio da pandemia do coronavírus, os números nem chegam perto de outras coisas piores da história que nós já vivemos. Né? Se prepara que você vai ouvir o seguinte do adolescente: dane-se, é o pior que eu estou vivendo, é o pior que meu pai e minha mãe estão vivendo. Então essa historinha de que já passamos por períodos piores, ela não bate, ela não casa, e eu peço para que a gente então dedique mais atenção a entender o fenômeno atual que nós estamos vivendo. Outra ideia também que eu gostaria de que a gente conversasse com essa meninada é essa ideia de que, nesse momento da pandemia, a gente está todo mundo no mesmo barco. E a gente vai ter que atravessar junto isso, enquanto humanidade, todos esses perrengues que nós temos passado nesse momento. Na verdade, isso também não é verdade, porque pode até ser que estejamos todos no mesmo barco, mas não é todo mundo atingido da mesma maneira por tudo isso que está acontecendo. Esse próprio trabalho que eu te mostrei agora há pouco do Lancet, da Samantha Brooks, fala que tem dois grupos que sofrem muito: o grupo dos pobres e o grupo dos profissionais de saúde. Olha que legal, estamos juntos, os profissionais de saúde e os profissionais e as pessoas de condições socioeconômicas mais precárias são os que sofrem mais, e você sabe disso, isso é plenamente verdade. Então é verdade, não é todo mundo que sofre igual. Então você sabe aí que o doente crônico, por exemplo, toda essa questão clínica que a gente já cansou de ouvir, como o doente crônico sofre mais, né? Como o indivíduo que não tem água em casa, que tem um cômodo onde moram 7 pessoas e compartilha esse cômodo, tem uma relação com essa pandemia totalmente diferente de você que tem uma casa com 18 cômodos, né? E que você conversa com a moça que faz a limpeza da sua casa por um interfone. Obviamente, temos que tocar nesse assunto, também o determinismo social das consequências tem que ser levado em consideração. Mas não é isso que eu quero falar, não. O que pediram para eu falar é isso em adolescência.
Ou seja, também não é todo mundo que é atingido da mesma maneira em função das suas condições psíquicas. Então isso vai depender também do momento que essa pandemia está nos atingindo. E aí vocês sabem, os recursos psíquicos de um bebê, de uma criança, de um adolescente, de um adulto são diferentes e cada um vai reagir diferente nesse momento. Uma criança, por exemplo, utiliza um recurso muito bonito. Não sei se vocês estão percebendo nesse momento, nesses últimos 4, 5 meses, a gente que está mais em casa, vendo mais nossos filhos de perto, eu tenho visto as crianças brincarem muito. Nunca elas brincaram tanto. E se vocês perceberem quais são as brincadeiras que essa meninada tem feito, minha filha tem 5 anos, ela brinca de exterminadora de coronavírus, ela brinca de enfermeira, nunca ela gostou tanto de pegar meu estetoscópio e brincar de médico, ela brinca que ela vai salvar o mundo do coronavírus. Então esse, graças a Deus, é um recurso de elaboração que as crianças têm, e tomara que tenham mesmo, e tomara que exerçam mesmo essa brincadeira. Eu já vi mãe comentar o seguinte, eu escondo o assunto coronavírus, eu não deixo ela brincar de coronavírus, brinca de outra coisa, brinca de astronauta. Não é brinca de astronauta, brinca de exterminadora do coronavírus. E com isso ela vai inventando saídas, e com certeza isso vai valer para a vida dela. Isso vai valer para a vida dela na medida em que, utilizando esses recursos, ela vai ter essa elasticidade psíquica para resolver os problemas, né? E eu estou dizendo porque isso, e estou destacando isso porque tem gente dizendo que estamos perdendo o ano, que tem crianças em casa que estão perdendo o seu ano, né? Quanta coisa essas crianças estão fazendo. Bebê já tem uma outra maneira de responder, né? Eu sei que alguns aqui vão agora, dos 67 que tem na sala, alguns vão tremer com o que eu vou falar, mas eu preciso falar, o bebê ele reage de uma outra maneira. O bebê ele reage a isso tudo com uma certa desorganização corporal, né? E eu tenho visto isso muito claramente, claro que é um exemplo, não tem nenhuma evidência científica que eu vou te falar agora, porque eu vou contar a história do meu filho Bernardo, de 1 ano e meio, que está em casa com a minha mulher, a minha esposa, fazendo home office em casa. Minha esposa, quem não sabe, agora está trabalhando num grande laboratório farmacêutico, que de vez em quando tem uns perrengues, discussões com o chefe, umas videoconferências meio pesadas, punks, de problemas, de dinheiro, dessas coisas todas que acontecem no mundo corporativo. É muito nítido perceber que o Bernardo, quando minha esposa está mais tensa, nas reuniões de trabalho, ele fica mais tenso, ele chora mais, ele pede mais, ele quer mais mamar, ele quer mais colo, ele sente mais dorzinha de barriga, dorzinha não sei aonde, né? Então entenda também que cada faixa etária vai ter a sua maneira de reagir a este ambiente que nós estamos vendo. E o adolescente? Né? O adolescente não vai brincar mais de médico, quer dizer, se brincar de médico, vai brincar de uma forma diferente de médico. O adolescente passa a ganhar, ou ganha nesse momento, um recurso muito legal, que talvez seja o recurso mais interessante da gente trabalhar nos consultórios, da gente trabalhar nas conversas com essas meninas, esses meninos e com essas meninas, que é o recurso da palavra. E aí vocês sabem que o adolescente tem então essas duas travessias para fazer. Ele tem essa travessia, que é a travessia de deixar de ser adolescente. Eu gosto muito, essa comparação ela não é minha, é de uma psicanalista amiga minha, que compara o adolescente nesse momento desse crustáceo aí, que larga a casinha dele, porque a casinha dele já está pequena demais, a casinha dele já está apertada demais, e procura uma nova casinha. E nessa saída da casinha antiga para a nova casinha, ele fica completamente à flor da pele, ele fica completamente vulnerável, e essa talvez seja a descrição mais poética e mais bonita que a gente faz da adolescência. Então, nesse processo de troca de casinha, nesse processo de desprendimento de autoridade dos pais, isso também é interessante a gente trabalhar, né? Você sabe que nesse momento, basicamente, deixa eu trocar aqui. Nesse momento, basicamente, você vai decidir de tudo aquilo que você aprendeu com o seu pai e com a sua mãe, aquilo que você vai levar para a sua vida. Você vai deixar algumas coisas para trás, vai pegar aquilo que você acha que é o mais importante e vai levar para frente. Então, isso tudo depende das suas escolhas e, claro, que tudo isso vai recair sobre você depois, porque você vai ser cobrado exatamente por as decisões que você tomou aí no final da sua adolescência. E isso é muito legal, porque é isso que cria um movimento das gerações, né? Isso que
cria a evolução da cultura. Os filhos saírem, os filhos se desprenderem desse momento. Agora, ora, eu tenho as duas pontes para passar. Eu tenho a ponte sair da família para o mundo e eu tenho a ponte do normal para essa palavrinha tosca aí, novo normal, que as pessoas estão desenhando. E exatamente quando o mundo está te pressionando a voltar para a família. Porque o que nós estamos vivendo agora é uma frasezinha sobre o adolescente dizendo assim, olha, não sai ainda, espera, aguarda, não é hora de ir para balada, não é hora de conhecer pessoas, não é hora de namorar, não é hora de transar, não é hora de deixar o teu quarto, é hora de você ficar em casa. Então, claro que isso traz uma necessidade de uma conversa franca com esses meninos, porque o movimento que a gente está impondo sobre eles é um movimento contrário, digamos assim, à própria natureza. Eu não sei se vocês sentem isso, quando você coloca o Waze no teu celular e vai para algum lugar, e aí você erra o caminho, ou de propósito erra o caminho, porque você quer parar na padaria, ou quer parar em algum lugar antes para comprar alguma coisa, e aquela vozinha do Waze fica dizendo assim, reconfigurando, retraçando a rota, reconfigurando rota. Chega uma hora que aquilo vai cansando. Você ouviu o tempo inteiro o Waze dizendo para você, reconfigurando. Uma hora você desliga. Você não tem mais paciência de ouvir isso. E é mais ou menos isso que a gente tem passado, né? Uma reconfiguração constante de rota, uma reconfiguração interna e pior, não posso me omitir e deixar de falar isso, uma reconfiguração externa. Cada hora uma pessoa fala uma coisa diferente para a gente. Cada hora uma pessoa, ou um político, ou uma autoridade nos diz alguma coisa diferente sobre isso. Para esse menino que tem uma urgência, né? Vocês lembram que há 2 anos atrás, um monte de menininhas ficaram acampadas 3 meses antes do show do Justin Bieber. Quem não conhece o Justin Bieber é um meio famoso aí entre os adolescentes, agora já não está com essa bola toda, mas acamparam 3 meses antes esperando esse show, porque não ia dar tempo. Então veja, o que é isso, né? Essa questão da urgência para viver, para ter as suas próprias experiências, aquilo que eu falava agora há pouco, a vivência dele, a vivência dela, para que depois ele possa tocar a vida e elaborar então o seu próprio saber. Como que isso acontece agora, quando eu estou dizendo fique em casa, e mais do que isso eu estou dizendo calma, espera, não é a hora ainda para você fazer isso. Bom, o recurso que a gente acaba utilizando é esse que nós estamos utilizando nessa reunião, utilizando o encontro virtual, que vocês sabem que tem muita limitação. É legal, é revolucionário, talvez a gente vai sair num modelo mais híbrido, eu tenho certeza que o Alberto ainda vai manter algumas reuniões mais à distância, mas estamos falando de uma conversa que é bidimensional, estamos falando de uma voz mecânica, essa voz que você está ouvindo aí não é minha voz, eu te garanto que a minha voz aqui presencialmente é diferente, né? Se eu estivesse dando essa aula, eu ia fazer umas pausas, porque quem dá aula, e todos são professores, eu estou vendo que estão nessa sala, nessa instituição, quem dá aula sabe a hora de ficar quieto, de vez em quando a gente faz um silêncio dramático, olha para cima, olha para baixo, olha para o aluno, dá uma piscadinha. Eu estou correndo aqui, porque se eu parar 3 segundos em silêncio, o Alberto vai gritar, Benito, caiu, Benito, caiu. Então, o silêncio virou um problema técnico. Isso é muito sério quando a gente discute relações humanas. A gente hoje, diante de um silêncio, a primeira pergunta é, caiu, né? A internet está boa, né? É isso que a gente acaba ouvindo. Muito bem. Outra coisa que a gente igual lá, Benito caiu, o Alberto acabou de perguntar, porque eu vou fazer uma pausinha, um silênciozinho aqui. Outra coisa a ser discutida, e a vida como ela é, né? Acho que eu não preciso explicar muito, você é a foto do seu RG, você não é a foto do seu Insta, nem do seu YouTube, nem do seu Face, nem do seu preparo que você faz quando faz uma live. A sua vida verdadeira é essa que está na foto do RG. Então, de vez em quando é bom a gente ser chamado a olhar a nossa foto do RG para a gente se localizar e entender de verdade quem que a gente é. E, de certa forma, nessa ideia do bem-estar nesse momento para os adolescentes, eu gosto muito de trabalhar a questão de que, e eu gosto muito dessa imagem de um escalador, né, de um alpinista, você só consegue ter força para enganchar, para martelar, para colocar aquele pino superior que você vai
galgar, né, que você vai subir no teu processo de escalada, se você tem confiança que você vai encontrar uma coisa melhor lá em cima. Se você estiver broxado no presente, se você tem uma postura diante de um futuro incerto, de que está tudo ruim, você não tem nem força para conseguir colocar esse pino lá em cima que vai ser a sustentação para você galgar. Então, por isso que eu proponho sempre com os adolescentes essa percepção de olhar que há alguma coisa lá na frente, que há um futuro certo e não um futuro incerto, porque isso é o verdadeiro alicerce de um presente mais esperançoso. A gente tem uma oportunidade ímpar, histórica, transformadora dessa meninada diante do momento que a gente está vivendo, né? Nós estamos numa grande encruzilhada, mas ao mesmo tempo temos uma potência transformadora magnífica nesses meninos. Eu estou falando aqui basicamente dos adolescentes. E vocês estão percebendo um monte de mudança já acontecendo em ecologia, em saúde pública, em educação, em novas tecnologias, em empreendedorismo. Tem um monte de coisa legal acontecendo, é que essas coisas legais ainda não estão sendo estudadas, porque a gente ainda estuda a depressão, a ansiedade, o medo e o transtorno do estresse pós-traumático. Não que não mereçam ser estudadas essas questões, mas a gente também vai ter que olhar as questões positivas decorrentes disso, tá? E eu estou terminando, dizendo isso para vocês, isso é um conforto para o nosso coração e um conforto também para o coração dos nossos pacientes quando você os atende, tanto à distância, quem está fazendo consultas à distância, quanto consultas presenciais. Nesse momento que a gente está vivendo, não dá para fazer o que é certo, né? Eu entendo que a reunião melhor seria com essas 67 pessoas agora aqui juntas, se abraçando, se cumprimentando, né? Eu entendo que o jeito certo de aprender termodinâmica, de aprender logaritmo, de aprender, sei lá, uso da crase deveria ser numa sala de aula. Eu entendo que o jeito mais bonito de atender é você sem máscara, o paciente sem máscara, você tocando na mão dele, cumprimentando, sem medo de palpar, sem medo de tocar o teu paciente. Entendemos isso, mas não dá para fazer isso. Então a gente vai fazer o que está dando certo. E não tenha medo, se for ético, se os valores forem preservados, nesse momento de crise a gente faz o que a gente pode. Eu estou dizendo isso porque também está por detrás dessa sensação de mal-estar, que é o contrário do bem-estar, que foi pedido para que eu falasse, essa sensação de que a gente está fazendo errado. E tem gente se lamentando, tem professor se lamentando, tem pai se lamentando, tem médico se lamentando, já com um discursinho de que mundo, que vida, que transformação ruim aconteceu, será que a gente vai voltar? Eu repito, faz o que dá certo e tem coisas dando muito certo que estão acontecendo aí com esses meninos e com essas meninas. Eu corri para não ter a pausa, para não acharem que era uma questão técnica, e eu termino aqui o que eu queria falar para vocês. Foi uma reunião diferente, uma reunião que me impôs também uma pegada diferente, mas a gente queria ouvir muito, né, Jussara? Queria ouvir um pouco vocês, queria ouvir um pouquinho as percepções de vocês sobre bem-estar. Não me perguntem qual que é o incremento da violência em casa dos adolescentes, não me perguntem agora qual é a estatística atual de ansiedade, transtorno de ansiedade entre adolescentes confinados. Eu te digo depois se você me procurar no ambulatório. Mas vamos conversar sobre bem-estar. E eu queria ouvi-los também. Alberto, eu já provoquei aí, fica a palavra com você agora. Muito obrigado, Benito. Muito bom. As exposições do Benito sempre me deixam pensativo por um ou dois dias. Então, bastante coisa para pensar que você trouxe para a gente, Benito. Agradecer aos três palestrantes, a Jussara e o Benito. Excelente conjunto de apresentações. Acho que a gente está conseguindo um excelente resultado com essas reuniões, apesar das limitações que o Benito muito bem apontou. E sim, a ideia é que essa reunião se transforme em uma reunião híbrida em breve, né, que a gente consiga transmitir e receber o público dentro do anfiteatro. Eu queria, então, se quiserem mandando perguntas pelo chat... Eu só queria agradecer, muito, muito as três excelentes apresentações, dizer que o meu sentimento é de orgulho, né? E usar essa expressão tão interessante que o Benito usou, realmente a gente se convence cada vez mais que o Instituto da Criança e do Adolescente é uma instituição positiva, né? Acho que hoje foi um booster, né? Como a gente usa essa palavra em imunologia, um reforço muito bom de tudo isso. Muito obrigada, eu fiquei
comovida com a beleza de tudo que foi dito e foi mostrado do que é feito aqui dentro. Muito obrigada, Jussara, muito obrigada, Aide, muito obrigada, Benito, e todas as equipes que, como a Aide muito bem disse, nada se faz sozinho. Muito obrigada mesmo. Legal, professora. Eu queria perguntar para a Jussara, vou abrir com uma pergunta minha, e aí quem quiser ir escrevendo, fica à vontade. Jussara, queria que você contasse um pouco para a gente sobre quais estratégias esses inúmeros grupos de voluntários que trabalham com a humanização estão adotando nessa fase de menor circulação de pessoas, de maior dificuldade de acesso ao paciente, de menor acesso a visitas e a outros recursos. Doutor Lito, o que nós temos visto é que todos os nossos voluntários, a grande maioria, pelo menos, têm se mostrado extremamente saudosos, né, em relação às atividades que eram realizadas aqui na instituição e ativos em procurar alternativas. Hoje, o que mais se tem falado nos grupos é de utilizar os meios virtuais, o WhatsApp, o YouTube, para tentar aproximar o paciente, o acompanhante, da atividade realizada. Então, por exemplo, o Conselho Familiar, que é um grupo que dá apoio às mães, aos pais, os acompanhantes aqui da internação. Eles têm criado canais de bate-papo para que o contato permaneça, né? O Comitê Juvenil, que são adolescentes, eles têm feito campanhas de arrecadação para a compra de aspiradores, que são equipamentos que os nossos pacientes sempre precisam, principalmente nas altas, né? Para que eles continuem fazendo algo mesmo não estando aqui. Então, o que a gente tem visto são campanhas de arrecadação de equipamentos, de produtos de higiene, de vestuário, não só das pessoas que são nossos voluntários em grupos da instituição, mas pessoas da sociedade que se mobilizam com a causa. Então, tem muita gente que procura o hospital falando, olha, eu queria fazer máscara, como é que eu faço? Eu queria fazer uma doação de produto, eu tenho um restaurante e eu tenho alguns produtos aqui que eu queria fornecer para vocês, porque eu não vou conseguir vender tudo. Então, pessoas da sociedade que se mobilizam com a causa do HC, do Instituto da Criança, que querem também contribuir de alguma maneira com o trabalho que é desenvolvido aqui. Aproveitando isso que você comentou, Jussara, dado que a gente está transmitindo para todo o Brasil, né, e isso vai ficar gravado no nosso canal, qual o caminho, talvez a Aide possa falar também, qual o caminho que algum doador potencial deve percorrer para conseguir fazer doação de produto ou de verba para o Instituto nesse momento? Ai, maravilha, é algo que a gente sempre busca, precisa, né? Eles podem entrar em contato conosco pelo e-mail do humaniza.icr@hc.fm.usp.br. Eles podem entrar em contato pelo telefone, né, que é o 11 2661 8859, e também acessar todas essas informações no site. Se eles quiserem futuramente doar o seu tempo, né, o seu amor, enfim, e também esses canais para doações de produtos, de dinheiro, né, doações financeiras, nós também fazemos um gerenciamento desse recurso e uma prestação de contas, né, do que foi realizado com o recurso que foi doado. Legal. For publicar esse vídeo no YouTube, a gente escreve isso na descrição do vídeo, até para divulgar essas vias das possíveis doações. Maravilha. A Elô está perguntando... Desculpa. Diga, Jussara, desculpa. No final do ano passado, a gente fez uma campanha em shopping, inclusive com o apoio de várias pessoas físicas e também jurídicas. É importante ressaltar que, sim, né, a gente pode contar com o apoio dessa pessoa jurídica, né, das empresas, que a gente também tem meios para o recebimento desses recursos. A gente conta muito com o apoio da Fundação Criança, né, para desenvolver os projetos que existem aqui. Legal, muito obrigado, Jussara, pela resposta. A Elô, acho que essa pergunta talvez pudesse ser respondida pela Aide,
a Elo está comentando que, de fato, agora o covidário do Instituto Central, ele não está mais recebendo as nossas crianças, né? A gente está recebendo as crianças com exames positivos aqui na instituição. Qual a estratégia do grupo de TO, por exemplo, ou da humanização também com a Jussara, para agora que a gente tem os pacientes positivos na nossa instituição? Isso, doutor Elo. Agora, a partir do momento em que as crianças com Covid estão vindo para cá, a gente vai atender as crianças nas unidades que elas estão. A gente sabe que tem 2 leitos no 4º andar e acho que 2 leitos na UTI, e então a gente vai abordar a questão específica do isolamento, no caso, da criança com Covid, o que é esse processo. Vai depender muito da questão da faixa etária da criança, do apoio, do suporte que ela tem junto a ela, o acompanhante. Então, a gente vai trabalhar tanto o acompanhante como a criança nesse novo momento da vida dela, que é estar isolado com Covid-19. Tá? Mas acho que até o momento nós tivemos poucas crianças positivadas aqui no Instituto da Criança, que não teve muita, não. Tá? E criança da UTI, a gente espera a estabilização do quadro para poder intervir, porque neste momento é importante a criança, a recuperação física clínica da criança. Não sei se depois... Em relação ao que o doutor Alberto falou também em doações, toda doação que a gente... na confecção de kits, na confecção de materiais, a gente se porta a humanização. Então, a doação vem para o ICR e a humanização acaba perguntando para mim, para o setor de TO, se a gente precisa de alguma coisa, e a gente tem essa parceria nossa aqui. Fala, doutor Elo. Elo, quer comentar? Eu queria só fazer um comentário, porque eu sou infectologista quase desde nascença, né? Mais da metade do meu tempo de vida eu faço doenças infecciosas e contagiosas. Eu não acho que a gente vai ter que ter nenhum cuidado específico, mas sim os que a gente já adota para os pacientes no período que tem varicela, estão infectados, são transmissores, nas crianças com tuberculose. Eu acho que não se deveria criar grandes alternativas e usar os recursos que a gente já tem para lidar com situações de isolamento. Foi o que a gente fez durante o H1N1. Então, como o Benito estava falando, me incomoda um pouco essa superestimação da doença. Acho que ela é diferente, tem essa questão que o mundo está olhando com mais cuidado para os idosos, para a gente não morrer, assim sucessivamente. Mas ela é uma doença com a qual nós sabemos lidar do ponto de vista do manuseio hospitalar, dos cuidados de prevenção hospitalar. Lógico que, do ponto de vista terapêutico, toda doença nova causa pandemônio, né? Tanto científico quanto na população. Mas eu só espero que vocês adotem o que vocês já vêm adotando com excelência, que é cuidar bem das nossas crianças quando elas estão isoladas. Sim, doutor Luiz, eu concordo plenamente. Tanto é que a gente sempre vai estar seguindo todas as orientações clínicas dos especialistas e em parceria também com o pessoal da CCH. Então, essa abordagem da criança com Covid, é claro, a gente não vai colocar mais, a gente não vai fazer um fantasma em cima do Covid. A gente vai tratar a criança enquanto criança com uma doença que vai estar no isolamento, com certeza. Obrigada. Legal, Elo, obrigado, Aide. Alguém quer mandar pergunta por escrito, quer abrir microfone? Senão eu posso fazer outra pergunta. Perguntar para o Benito. Benito comentou que, de fato, é uma fase que o adolescente sai da casca atrás de outra casca, né? Perde algumas coisas boas da infância, ainda não recebeu as coisas boas do adulto e fica sem muita coisa, né? Fica bem exposto e vulnerável. Por outro lado, a gente está orientando, né, sistematicamente que, como você mesmo comentou, não sair de casa, não ir para balada, não fazer as coisas que eles esperam fazer para essa faixa etária. Como lidar com um adolescente que decide que vai reunir, que vai se encontrar, porque a gente está se deparando com bastante com isso, né? Quando a gente fala, eu sei que a recomendação é ficar em casa, mas eu estou saindo, eu estou indo com meus amigos, na casa deles, para festa,
ou para bar que já está aberto, ou para restaurante que já está aberto. Como lidar com essa incompatibilidade do que a gente orienta com o que eles efetivamente fazem e contam para a gente que fazem? Alberto, essa é uma pergunta de $1 milhão para pais e para lidar, trabalhar do lado de cá com essas questões relacionadas aos adolescentes. Eu penso que esse período de transformação... tira a máscara, tira... Você vê, até aqui a gente entra com máscara, tira a máscara, tira a máscara. Assim, Alberto, essa epidemia tem nos ensinado, eu acho que o grande ensinamento que ela nos traz é que a vida é cheia de surpresas. A gente está tendo desafios novos que estão aparecendo a cada dia. Já tem alguns pensadores de respeito, dizendo que a gente já está vivendo a questão da pandemia, e isso se reflete também com os adolescentes, com quase que uma síndrome de Estocolmo, que a gente já está meio que ficando gostando disso, assim, a gente está meio apaixonado por essa situação. No começo era medo, né, a palavra que trabalhava, que mexia na cabeça das pessoas é medo, mas existem alguns pensadores que dizem que a gente vive hoje, assim, tá fácil explicar as coisas por conta da pandemia, né, tá fácil explicar, não faz, por quê? Por causa da pandemia, não vou na casa do meu amigo, não, por causa do coronavírus, eu quero namorar, não tenho coronavírus, eu quero ter uma reunião chata com o chefe, não vai ser longe porque o coronavírus. A gente está explicando tudo por conta do coronavírus. Isso é um movimento, né? E repito, quase que já estamos nos acostumando a isso. Alberto, eu te responderia assim em 1 minuto, numa pegada muito rápida, aquilo que a gente fala, independente de época de pandemia ou não pandemia. Família tem que dar, nesse momento, e tem que trazer as questões de regras, e sabendo que essas regras vão ser, algumas delas, quebradas. Então, não adianta você dar 88 regras. 88 regras você vai dançar, né, enquanto pai, enquanto mãe. Escolhe 3, escolhe 4, que são fundamentais para a vida daquela família, né? Sei lá, olha, na minha casa, maconha eu não admito, na minha casa, transar na minha cama, ninguém vai transar na minha cama, na minha casa, todo domingo eu tenho que visitar a tia Nena, né, mesmo que à distância, porque a tia Nena é uma pessoa importante na família, e o café da manhã eu gosto que todo mundo esteja comigo tomando café de manhã. E define essas 4 regras, porque você achou que essas 4 regras são as mais importantes. Agora, não queira colocar 88. Eu tive essa semana adolescentes que falaram, olha, eu tô cansado, eu marquei uma reunião que não vai ser online, eu marquei uma reunião, eu vou na casa de um amigo meu, vou de máscara, vou de álcool gel, faço uma conversa com ele, porque eu tô precisando olhar Eu tenho um adolescente que falou para mim que ele estava querendo olhar pernas. Eu achei isso muito bonito, porque veja, eu só tô vendo cabeças, né? Eu não, porque eu até estou trabalhando, porque você, Alberto, e eu somos médicos, a gente vem para o hospital. Tem gente que só está vendo cabeça há 4 meses, cabeças flutuantes. Isso é pirante, né? Eu preciso ver perna, braço, coxa, bunda, sei lá, a gente tem que ver coisas acontecendo. E um menino falou para mim que queria ver pernas, e ele tinha marcado lá de encontrar com uma das amigas dele, só iam os 2, eu falei, mas vai ser uma festa? Não é festa. Conversou com a mãe de boa, álcool gel, máscarazinha, foi. Também não adianta a gente fazer um drama em relação a isso. Vai ser todo dia? Não, vai ser todo dia. Mas a gente vai ter que entender que tem pequenos escapes. Essa questão do isolamento, do afastamento, né, o termo mais correto, afastamento, todo mundo aqui que está me vendo, eu sei que vocês todos profissionais de nível superior, do melhor hospital pediátrico da América Latina. Mas diz para mim agora, ó, essa parte pode até cortar da gravação para não ficar exposta. Não vou cortar, não. Diz para mim se você não adora a hora de ir para o mercado, a hora de ir para o sacolão, é a hora que você respira, é a hora que você fala assim, sair de casa. É você que a gente trabalha aqui no hospital, mas é hora de sair, é hora de... Quem aqui já não teve um fraquejo e pegou o carro naquela época pior, só para dar uma volta com as crianças no carro, de vidro fechado, cantando uma música? A gente precisa, de alguma maneira, também ter esses respiros. E o adolescente é a mesma coisa. Então a ideia é defina algumas regras importantes, alguns cuidados especiais, os cuidados infectológicos relacionados ao que a gente está vivendo, e bola para frente. E entender que o grande aprendizado disso é lidar com esses elementos surpresa que estão acontecendo e que vão acontecer. Você não tenha dúvida que ainda teremos algumas surpresas acontecendo daqui para frente. Legal. Muito obrigado, Benito. É isso aí.
Mas é bom ver uma perna de vez em quando, ver um sapato, um tênis. Né? Tanto é que eu ouso dizer que alguns de vocês estão só vestidos na parte de cima. Tem gente de cueca em casa, tem gente de sunga, tem gente sem cueca. Exatamente. Isso é muito. Isso tem que ser pensado. A gente tem uma visão hoje parcial das coisas, né? É o que eu estou te falando, a minha voz, você que não me conhece, acho que as pessoas me conhecem aqui, essa voz que você está me ouvindo, eu vou te falar, não é minha. Ela é uma voz eletrônica. Você não sabe a minha verdadeira voz. Né? Então, a gente vai precisar de respiros. Os respiros vão ser... E esse respiro pode ser de qualquer jeito. Esse respiro pode ser desse show magnífico que quando o Alberto se junta com a Andréia, não é, professora Magda? Quando o Alberto se junta com a Andréia e fazem aquele som. Isso é respiro. Né? Só que é respiro para o gente que sabe tocar, que sabe cantar, que sabe escrever, que sabe... Quantas pessoas se redescobriram nos blogs, nos instas, nos escritos, né? Cada um vai achando caminhos aí nesse momento, cada um está descobrindo hobbies, coisas que vocês tinham abandonado, nesse momento estão retomando, uma série de coisas positivas também estão acontecendo. Então, eu queria que vocês, todo mundo, os três, e o Alberto também, a Heloísa, discutissem a questão da volta à escola, né? Que está sendo uma questão muito discutida, muito discutida, e nos grupos, inclusive de pediatras, é um tema constante. Professora, eu vou dar minha opinião e depois eu passo para as meninas. O futuro, e agora sendo pragmático em relação, o futuro vai exigir de todos nós, e principalmente desses meninos e meninas que estão nascendo agora, estão passando pela adolescência, que eles sejam inteligentes na resolução de problemas. Tudo que é decorado, tudo que é algoritmizado, vai ser algoritmizado. Então, não sei se é o melhor momento, repito, para ensinar termodinâmica para os meninos, e talvez a pandemia faça a escola refletir um pouquinho. Né? Tudo que é automático vai ser substituído por alguma coisa muito mais eficaz, que é um sistema, um software. O que jamais será substituído é esta habilidade que todos nós estamos passando nesses últimos meses de aprender como a gente se livra e como a gente resolve questões prementes. Como é que eu resolvo a dificuldade, né? Eu estou um pouco mais em casa, estou tendo mais contato com a moça que trabalha na minha casa. Eu nunca descobri que tinha coisas na moça que trabalha na minha casa que eu não gosto, não estou gostando, nunca percebi. Agora que eu estou mais perto dela, estou percebendo isso. Então, estou num exercício constante de entender e compreender as características da moça que trabalha, da mesma jeito que gente que está convivendo mais com sogra, gente que está convivendo mais com pais, gente que está convivendo mais com filhos, né? Quantos estão percebendo que os filhos têm algumas características que só a escola sabia, você nem sabia. Então, a gente está aprendendo a resolver esses perrengues. É este o ensinamento de tudo que está acontecendo. Se realmente você vai saber resolver bem uma equação do segundo grau, veja, Travou, né? Eu acho que Deixa eu só dizer uma coisa. Desculpem, no meu computador, a minha filha Maria Clara usou o meu computador e alguém está gostando da minha pergunta, doutora Maria Clara? Não, é Magda, eu não sou tão bonita e tão jovem quanto a minha filha. Eu estou achando divertido, porque fica uma figura linda no computador. Obrigada. Mas, assim, talvez a gente pudesse organizar uma discussão sobre a escola, porque, assim, o que eu tenho visto na literatura foi tão variável a cultura. Por exemplo, na Islândia e na Holanda, eles não suspenderam nenhum maternal e eles não viram o nível aumentado de infecção criança e nem criança adulto, apesar de serem países muito distintos. Tanto na Noruega quanto na Suíça, as crianças pequenas pouco representaram risco de transmissão para os adultos. Né? E isso também já foi observado na Irlanda, nos países que estão abrindo. A grande questão, não sei se o Benito já está aí, é que houve um aumento, sim, de positividade muito grande nos high schools.
entre os adolescentes, e aí eles dizem que esse é um grupo em que você tem que aumentar muito a vigilância. Tem vários modelos, a Organização Mundial de Saúde recomenda alguns. Eu acho que não vai ter uma fórmula mágica, além dessa, de você repetir o número de crianças, mas acho que desmistificar que a criança seja um super spreader, eu acho que isso a literatura hoje já tem dados suficientes. E abrir a escola não representou em nenhum dos lugares um aumento na taxa de incidência da infecção na população geral até o momento. Eu acho que essa ideia da Elo é muito boa, Alberto. A gente podia pensar, né, de organizar uma reunião sobre a escola. Podemos pensar sem dúvida, professora. Vamos deixar sim. isso para as próximas agendadas. Pode deixar. A gente quer falar, né? A gente precisa interromper pelo tardar do horário. O pessoal do anfiteatro quer amarrar e finalizar? Bom, eu gostaria só de agradecer muitíssimo ao convite, agradecer ao doutor Benito, à Aide, que tiveram falas brilhantes. É uma oportunidade enorme estar aqui, né, não só conversando com vocês, mas também atuando no Instituto da Criança. Então, muito obrigada. Obrigado. Aide e Benito querem falar alguma coisinha para encerrar? É só para dar um tchauzinho também. Muito obrigada. Tchau, Aide. Obrigado. Tá bom? Gente, muito obrigado por terem participado. Obrigado a todos que assistiram. A reunião deve entrar em breve no nosso canal do YouTube, que vai mais uma vez aqui no chat para quem ainda não pegou o link. Então, obrigado a todos, bom dia, e a gente se vê no dia 12 com a reunião sobre a detecção precoce do câncer na infância. Tem tudo para ser muito interessante. Tchau, gente. Obrigado.